Olá pessoal, eu sou o professor Wilson, do curso de Publicidade e Propaganda, da disciplina Estudos da Semiótica. Eu estou aqui para, junto com vocês, avaliar e corrigir e comentar algumas respostas do ENAD. Questão 13. Texto 1 é uma tira cômica da série do Calvin. Texto 2. A manipulação do público, perseguida e conseguida pela indústria cultural, entendida como forma de domínio das sociedades altamente desenvolvidas, passa assim para o meio televisivo, mediante efeitos que se põem em prática nos níveis latentes das mensagens. Estas fingem dizer uma coisa e dizem outra, fingem ser frívolas, mas ao situarem-se para além do conhecimento do público, reforçam o seu estado de servidão. Através do material que observa, o observador é continuamente colocado sem o saber na situação de absorver ordens, indicações, proibições. Texto citado de Mario Wolff, Teorias da Comunicação. Os dois textos apresentados acima evocam uma discussão a respeito dos efeitos negativos da televisão, entendida como meio de comunicação de massa. Nesse sentido, em ambos os textos, a. Evidenciam-se as preocupações acerca dos objetivos alcançados na recepção televisiva, como base nas análises da audiência e dos efeitos que caracterizaram os estudos de viés administrativo funcional, determinantes da Mass Communication Research. B. Consideram-se os efeitos da manipulação exercidos pelos mass media, especificamente pela televisão, em públicos considerados mais vulneráveis, como crianças e adolescentes, tese reforçada pela visão da teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica. Ressaltam-se os danos provocados pela falta de raciocínio crítico imposta pela televisão, ao transformar cultura erudita em cultura de massa. Esta compreendida pelos teóricos da teoria crítica como sinônimo de indústria cultural. D. Enfatizam-se as intenções dominadoras do meio de televisão, desde sua invenção após o término da Segunda Guerra Mundial, que foi amplamente utilizado como instrumento político-ideológico que visa atingir a razão dos telespectadores, em detrimento de suas emoções genuínas. E. Identificam-se as marcas à indústria cultural, termo que, cunhado pelos teóricos frankfurtianos Adorno e Horkheimer, se refere à produção industrial dos bens culturais e, assim, transformados em mercadorias a serviço da alienação e da dominação operados pelos mass media. A resposta dessa questão, ela é até simples, porque ela está exatamente no meio do segundo texto, quando ela coloca lá o conceito de indústria cultural. Esse conceito ele foi criado pela Escola de Frankfurt para designar as produções de bens culturais e entretenimento segundo os modos da produção industrial. O efeito da mercantilização da cultura e a produção cultural de entretenimento visando o lucro seria a simplificação simbólica dos bens, resultando em alienação e dominação. Ou seja, as pessoas consumiriam informação e entretenimento acreditando que estivessem tendo acesso de fato à cultura. Mas, na verdade, implícito a isso estaria o efeito oposto, ou seja, alienação e resignação. Portanto, a resposta correta dessa questão é a E. Nessa questão, ele tem que prestar atenção porque o aluno ser até confundido com a resposta C, que também até toca no conceito de indústria cultural. Porém, esse conceito, como coloca a alternativa, ele não é sinônimo de transformação de cultura erudita em cultura de massa. O conceito tem a ver unicamente com o fenômeno de mercantilização, que afeta inclusive a cultura erudita, ou chamada de elite, levando à sua própria simplificação. É o exemplo, por exemplo, o caso da música clássica que se converte em muzak, né? Ou aqueles hits de sucesso para execução em salas de concertos.